Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de inglês. Então, já vai aparecer aí para vocês no nosso primeiro slide o que nós vamos estudar. Então, são irregular verbs with examples, verbos irregulares com exemplos. Então, você que já vem nos acompanhando, sabe que nós temos uma sessão, estamos estudando, né? Uma seção de verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Para você que está chegando agora aqui com a gente, são os verbos que quando eu falo a frase no passado, ele muda totalmente. Então, tem uma lista desses verbos. E quando eu falo no passado, ele muda a pronúncia, muda a escrita, e eu tenho que saber, tenho que conhecer esses verbos para eu não errar, né? Quando eu estiver falando no passado. Então, nós já tivemos, eu acho que 3 aulas conhecendo esses verbos. Estamos falando, tendo uma sessão de aulas falando no tempo no passado simples, porque além desses verbos irregulares, nós temos os verbos regulares também, que são os verbos, quando eu falo ele no presente, ele é de um jeito, e quando eu falo ele no passado, ele muda pouca coisa, eu só acrescento alguma coisinha nele no final do verbo. Temos o verbo comum, e quando eu falo ele no presente ou no passado, ele não muda nada. E agora nós estamos focando no verbo irregular. E ele é complicado, eu deixei ele para o final porque ele é um pouquinho complicado, porque ele muda totalmente no passado. Então, essa é a última aula que eu vou trazer para vocês, trazendo o verbo novo e irregular que vocês não viram ainda, mas uma frase como exemplo com esse verbo irregular, tá bom? Então, fique comigo e acompanhe junto comigo aí já no próximo slide o verbo no presente, o verbo no passado e a frase de exemplo. Então, são irregular verbs, verbos irregulares. Irregular verbs, verbos irregulares. Então, o primeiro verbo que temos aí é o teach, no presente. No passado, ele fica taught. Então, no presente, ele é teach, no passado, ele é taught. Então, a primeira frase no presente que eu tenho aí, I teach English. Eu ensino inglês. I teach English. E no passado, he needed to be taught some manners. He needed to be taught some manners. Ele precisa ser ensinado algumas maneiras. He needed to be taught some manners. Ele precisa ser ensinado algumas maneiras. Então, no presente é teach, no passado é taught. Então, teach, taught, teach, taught. Então, essa é a diferença no verbo ensinar, né? Ensinar, não tinha falado aqui, é ensinar, o verbo ensinar. Então, no presente ele é teach, no passado ele é taught. Então, no nosso próximo verbo aí, nós temos understand, que é entender. No passado é understood. Understand, understood. E nossa primeira frase de exemplo é: Now I understand why you were crying. Now I understand why you were crying. Agora eu entendo por que você estava chorando. Now I understand why you were crying. Agora eu entendo por que você estava chorando. A próxima frase no passado é Life can be only understood backwards. Life can be only understood backwards. A vida só pode ser entendida de trás para frente. Life can be only understood backwards. A vida só pode ser entendida de trás para frente.
Daí, nesse slide, temos o último verbo aqui, que é wake, acordar. No passado é woke, é wake e woke. Daí, a primeira frase de exemplo, nós temos aqui. I didn't want to wake you. I didn't want to wake you. Eu não queria te acordar. E no passado aqui nós temos the sound of your voice woke her. The sound of your voice woke her. O som da sua voz acordou ela. Daí, nessa última frase aqui, na frase de presente aqui, nós temos aqui o caso que é I didn't want to wake you. Eu não queria te acordar, no presente aqui. Nós temos aquele caso ali, que o I, que é o pronome eu, o didn't, quando se fala rápido ou da maneira até natural, né? Mas para quem está iniciando o estudo em inglês, ou ouve um nativo da língua falando, vai achar que ele está falando rápido, né? Ou vai achar que ele está falando uma coisa que ele nunca aprendeu, porque o som fica airim. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Então fica I didn't want to wake you. I didn't want to wake you. Então uma pessoa que está iniciando vai falar I didn't want to wake you. Ou você vai ouvir I didn't want to wake you. Eu gosto de fazer essa observação, porque você vai saber a diferença, né, de pronúncia. E vai saber que está falando sobre I e didn't junto. E vai ter essa diferença de pronúncia, tá bom? Mas você vai saber que está falando de I didn't, tá bom? Então fica I didn't want to wake you. Falando mais pausadamente, ou para quem já tem mais experiência ou é nativo da língua, I didn't want to wake you, tá bom? Então, desse slide foram esses 3 verbos que aprendemos aqui de verbos irregulares. Agora vamos para o nosso próximo slide, ver mais alguns verbos irregulares, mais alguns irregular verbs. Vamos ver agora. Temos o nosso próximo verbo aqui, que é o wear, que é usar, vestir. Wore, que é passado, é o verbo no passado. Wear e wore. Wear e wore. Daí temos a nossa frase de exemplo. I can't wear this. I can't wear this. Eu não posso usar isso. E temos a frase no passado. She wore a beautiful dress. She wore a beautiful dress. Ela usou um vestido lindo. Ela usou um vestido lindo. Então, é wear e wore no passado. Wear no presente, wore no passado. Daí, o próximo verbo é o win. Win no presente, won no passado. Win no presente, won no passado. A frase de exemplo, nós temos she wanted to win. She wanted to win. Ela queria ganhar. No passado é she won an argument. She won an argument. Ela ganhou uma discussão. She won an argument. Ela ganhou uma discussão. Daí temos o último verbo aqui, que é o verbo write, que é escrever. E no passado é wrote. Então, write, wrote no passado. Write no presente, wrote no passado. Write, wrote. Write, wrote. A frase que nós temos é let Rin write the truth. Let Rin write the truth. Deixe ele escrever a verdade. Deixe ele escrever a verdade. E no passado nós temos I already wrote up an inventory. An inventory. Essa frase é um pouquinho difícil de falar, né? Significa eu já escrevi um inventário. Vamos falar em inglês. I already wrote up an inventory. Aqui, observem que o wrote e o up, eles parece que junta a palavra, né? Fica wrote up, wrote up. Observem, wrote up an inventory. Então,
comecem falando pausadamente para depois falar um pouquinho mais rápido, porque é um pouco complicado de falar essa frase. Então, I already wrote up an inventory. I already wrote up an inventory. Wrote up. Wrote com up, né? Wrote up an inventory. Eu já escrevi um inventário. I already wrote up an inventory. Então, esses foram os irregular verbs, verbos irregulares, que nós estudamos. Foram uma sessão, acho que de 3 ou 4 aulas, né? Nós estudamos esses verbos irregulares. Tenho certeza, se você for persistente, você vai conseguir entendê-los e gravá-los. Então, eu sugiro que você se empenhe nessa função, nesse propósito de gravar os verbos irregulares. Eu agradeço por você estar assistindo essas aulas junto com a gente. Muito obrigado. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.